Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto age rapidamente e consegue levar Beatriz a tempo para participar do programa de Alfredo, onde será feito o aguardado lançamento do novo sabonete. No estúdio, Beatriz é recebida com entusiasmo e todos ficam impressionados com sua postura e desenvoltura. O evento é um sucesso, consolidando ainda mais sua imagem como o rosto da marca. No entanto, enquanto Beatriz brilha, Bia, que acompanha tudo de perto, não esconde sua insatisfação. Dominada por uma onda de raiva e ciúme, ela acaba tendo um surto que chama a atenção dos mais próximos. Enquanto isso, um momento de revelação ocorre entre Edu e Celeste. O casal finalmente admite estar apaixonado, trazendo à tona sentimentos que vinham sendo reprimidos. Contudo, a alegria do romance recém-declarado é rapidamente ofuscada pela reprovação de Raimundo, que desaprova a união e deixa claro que não facilitará a vida dos dois. No meio desse turbilhão, Alfredo não consegue tirar Anita da cabeça. Pensativo, ele se afasta por alguns momentos, perdido em lembranças e sentimentos confusos. Susana, por sua vez, está indignada com os problemas recentes envolvendo a agenda de Beatriz. Ela decide desabafar sobre a sabotagem dos compromissos da modelo, e Ronaldo, atento ao que houve, registra mentalmente cada detalhe. Parece claro que a disputa nos bastidores está longe de acabar. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal. Enquanto isso, Juliano enfrenta uma nova ameaça, que o deixa visivelmente preocupado. Basílio, ao perceber a tensão no empresário, se oferece para ajudar, garantindo ter os meios para lidar com a situação. Juliano hesita, mas a gravidade do problema o faz considerar a proposta. No universo acadêmico, Clarice se vê desanimada com as novas alunas que receberam bolsas de estudo. As expectativas de que essas jovens trariam frescor e comprometimento às aulas são frustradas quando elas demonstram desinteresse e falta de empenho. Clarice tenta se manter profissional, mas não consegue esconder sua decepção. De volta à agência, Bia elabora mais uma de suas armadilhas. Determinada a atrapalhar Beatriz, ela encontra uma forma de impedir que Glorinha, a maquiadora de confiança da modelo, a prepare para uma importante sessão de fotos. Glorinha é retida com desculpas falsas, deixando Beatriz sem a ajuda essencial nos momentos finais antes do ensaio. Apesar disso, Beatriz tenta manter a calma e improvisar, ciente de que precisa superar mais essa adversidade. A trama, repleta de tensão e reviravoltas, promete novos desdobramentos, enquanto cada personagem lida com desafios e emoções à flor da pele. O público será levado a testemunhar um dos momentos mais explosivos e dramáticos de Bia, que, dominada pela raiva, destruirá tudo ao seu redor e acusará os parentes de tortura emocional. A sequência começa após o sucesso de Beatriz no programa Alfredo Honório Show, onde mesmo após enfrentar sabotagens, ela consegue brilhar e apresentar com maestria a campanha publicitária da perfumaria carioca. A performance impecável de Beatriz se torna o centro das atenções na casa da família, o que provoca uma reação descontrolada de Bia. O sucesso de Beatriz chega ao programa no último momento, mas seu carisma e naturalidade conquistam o público e os patrocinadores. Apesar de todas as adversidades criadas por Bia, ela não apenas cumpre sua tarefa, mas supera as expectativas, deixando claro por que está se tornando o rosto preferido da marca. No final da apresentação, os elogios são unânimes, tanto dos espectadores quanto dos executivos da perfumaria carioca. Enquanto isso, na casa da família, Juliano, Maristela, Clarice, Zélia e Bia aguardam o retorno de Beatriz. A conversa naturalmente gira em torno da mocinha e de como ela tem se destacado. Apesar do atraso, deu tudo certo. Incrível como essa moça, por quem eu não dava nada, está se revelando uma excelente comunicadora, dirá Juliano, interpretado por Fábio Assunção. Beatriz é um nome lindo, e você deveria tentar encarar essa coincidência como um sinal.
Quem sabe um dia não se tornam amigas. A sugestão será como um estopim para a vilãzinha, que gritará ainda mais. Nunca! Eu detesto a roceira e não aguento mais ver vocês todos babando por ela. Até quando vão me deixar de lado assim? Até quando? Clarice, com paciência, tentará novamente apaziguar os ânimos. Oh, minha estrelinha! Ninguém importa mais do que você nas nossas vidas. Esse ciúme não tem o menor cabimento. Além do mais, a gente não deve ficar se comparando com os outros. Cada pessoa tem seu brilho, e você vai encontrar o seu também. Mas nada disso surtirá efeito. Bia se sentirá ainda mais atacada e ofendida. Chega! Não quero mais ouvir esse slogan. Meu Deus, a senhora está tentando me ajudar ou me torturar ainda mais? A conversa privada com Maristela, percebendo que a situação está saindo do controle, pedirá para conversar com Bia a sós. A avó, que sempre tenta ser a voz da razão na família, enfrentará a difícil tarefa de lidar com o temperamento explosivo da neta. Você precisa ser sincera comigo, Bia. Foi você quem mexeu na agenda da Beatriz? Questionará Maristela. A resposta será rápida e negativa. Não tive nada com isso, vó. Tô tentando esquecer que essa garota existe, inclusive. Mas fica difícil porque ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Como se estivesse tomando o meu lugar pouco a pouco. Maristela tentará tranquilizá-la. Toda campanha publicitária tem seu prazo de contrato. Vai levar um certo tempo, nós vamos recuperar as vendas e depois a perfumaria carioca segue seu rumo sem depender dessa moça. Logo a Beatriz vai sair das nossas vidas. Tenha um pouco de paciência. Mas Bia não cederá. Não tenho. Ela precisa sair da vida do Beto também, ou eu nunca mais vou ser feliz. O desfecho tenso. A conversa terminará sem resolução, com Bia ainda mais determinada a prejudicar Beatriz. Enquanto isso, a protagonista, alheia à tempestade que se forma em sua ausência, continuará a trabalhar duro para conquistar seu espaço no mundo da publicidade. A sequência deixa claro que a rivalidade entre Bia e Beatriz está longe de ser resolvida, e os próximos capítulos prometem intensificar ainda mais o embate entre as duas. O comportamento explosivo de Bia não apenas expõe suas fragilidades, mas também coloca em xeque os laços familiares, mostrando que os conflitos internos da família são tão intensos quanto os desafios externos que Beatriz enfrenta. Beatriz não consegue esconder sua inquietação. Ainda desconfiada do comportamento de Beto em relação a Basílio, ela decide confrontá-lo mais uma vez. Embora Beto tente se justificar, suas explicações não são convincentes para Beatriz, que segue com a dúvida no coração. Bia, sempre atenta, registra tudo em segredo, como se intuísse que essa situação pode ser importante no futuro. No baile de lançamento do sabonete cintilante, o ambiente é de celebração e glamour. Edu aproveita a ocasião para convidar Celeste para dançar. A jovem encantada aceita e os dois se destacam na pista trocando olhares que denunciam um interesse mútuo. Enquanto isso, Ulisses reúne coragem para se declarar a Glorinha, que fica surpresa com a intensidade de seus sentimentos, embora pareça tocada pela sinceridade dele. O clima festivo é interrompido pela chegada de Mauro, que em tom agressivo confronta Celeste. Sua presença causa tensão, e antes que ele possa fazer algo mais, Lígia intervém. Determinada a proteger Celeste, ela impede que Mauro se aproxime, afastando-o com firmeza. Apesar da situação constrangedora, Celeste tenta retomar a noite ao lado de Edu, encontrando no rapaz um apoio inesperado. Enquanto isso, Beatriz, ainda dividida entre o amor por Beto e a lealdade a Basílio, procura sua avó Carmen em busca de conselhos. Carmen, com a sabedoria de quem já viveu muitos dilemas, aconselha a neta a ouvir seu coração, mas também a considerar as consequências de suas escolhas. Beatriz sai do encontro com mais clareza, embora ainda carregue o peso da decisão que precisa tomar. Em outro núcleo da trama, Juliano está no auge do sucesso com o lançamento do sabonete da perfumaria carioca. No entanto, o brilho de sua vitória é manchado por segredos. Basílio descobre que Juliano tem um caso com Zélia, uma revelação que ameaça abalar os alicerces de sua confiança. Como se não bastasse, Juliano permitiu que Zélia adulterasse o esquema de bolsas de estudo da Magnifique, sem que Clarice, uma das idealizadoras do projeto, soubesse. O envolvimento de Juliano em ações tão duvidosas coloca em risco sua reputação e seu futuro.
Celeste, por sua vez, está tentando superar o trauma que Mauro lhe causou. Recentemente, ele tentou forçar um beijo, e ao ser rejeitado, abandonou-a sozinha em uma rua escura durante a noite. Antes de partir, ainda a ameaçou, dizendo que se ela contasse a verdade a alguém, ele espalharia mentiras sobre ela, afirmando que foi Celeste quem avançou o sinal, e manchando sua reputação. Assustada e sem saber como lidar, a jovem preferiu guardar o segredo para si, evitando preocupações adicionais para Raimundo, seu pai. O destino, porém, coloca Edu em seu caminho. Os dois se conhecem no baile de lançamento do sabonete e imediatamente há uma conexão. Eles passam a noite conversando e dançando, e o interesse entre eles é evidente. No entanto, quando começam a se aproximar, Raimundo, ainda sem saber da verdade sobre Mauro, proíbe o relacionamento, acreditando que Edu não é uma boa escolha para sua filha. O romance dos dois parece impossível até que Mauro toma uma atitude extrema. Ele sequestra Celeste em um momento de desespero. Durante o sequestro, Mauro tenta intimidá-la, mas a jovem, determinada, resiste. Nesse meio tempo, Edu presencia o momento em que Mauro aborda Celeste e corre para avisar Raimundo sobre o ocorrido. Diante da gravidade da situação, Ronaldo decide revelar toda a verdade ao pai, contando sobre o que Mauro fez com sua irmã no passado. A revelação deixa Raimundo em choque. Ele percebe que confiou no homem errado e que sua recusa em ouvir Celeste pode ter causado ainda mais sofrimento à filha. Tomado pela culpa e pela raiva, ele age rapidamente para corrigir a situação. Enquanto isso, Celeste, demonstrando sua força, consegue escapar de Mauro por conta própria, deixando-o sem alternativas. A situação chega a um ponto crítico quando Raimundo confronta Mauro. Sem hesitar, ele o demite da agência de publicidade, rompendo qualquer vínculo profissional ou pessoal com o rapaz. A atitude de Raimundo marca uma virada importante, pois ele finalmente começa a enxergar Edu como um jovem íntegro e de bom caráter. Com Mauro fora de suas vidas, Celeste e Edu têm finalmente a chance de viver o amor que começou de forma tão tumultuada. Raimundo, agora arrependido, dá sua bênção ao casal, reconhecendo que Edu é um bom partido para sua filha. Enquanto isso, os outros personagens continuam lidando com seus próprios desafios. Beatriz decide perdoar Beto pela suposta agressão a Basílio, acreditando na sinceridade dele. No entanto, a relação dos dois ainda precisa superar muitas barreiras. Juliano, por sua vez, enfrenta as consequências de suas escolhas questionáveis, enquanto Basílio segue atento, pronto para agir caso seja necessário. A trama, cheia de reviravoltas, intrigas e redenções, deixa claro que cada personagem está em uma jornada própria. O baile, que parecia ser apenas mais um evento social, se torna um divisor de águas, com momentos que definem os rumos de muitos deles. Agora, com Celeste e Edu mais unidos do que nunca e Mauro fora de cena, a história promete novos desdobramentos, com segredos ainda por serem revelados e escolhas que testarão os limites de cada um. Ronaldo e Bia deixam o Clube Serenata, e Maristela logo fica sabendo do incêndio no local. Enquanto isso, Vera sugere que a festa de lançamento do novo sabonete da perfumaria carioca aconteça no Clube Gente Fina, ideia prontamente aceita por Juliano. Ele, por sua vez, recupera a réplica da joia furtada de Maristela, sem saber que Basílio acompanha cada passo seu. Lígia, por outro lado, sente-se desconfortável ao perceber que Celeste esconde de Raimundo o que Mauro lhe fez. Enquanto isso, Anita e Yolanda se unem para organizar a festa, e Arlete desabafa com Beatriz sobre sua neta, sem imaginar que se trata de Bia. Aproveitando o momento, Juliano manipula Marlene para que ela não reivindique seus direitos sobre a fórmula do sabonete. A festa de lançamento é um sucesso absoluto. Durante o evento, Edu e Celeste se sentem atraídos um pelo outro, enquanto Beto se declara para Beatriz sob o olhar furioso de Bia. Clarice começa a recuperar a memória. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice vive um momento emocionante e inesperado. Durante uma visita a um jardim de flores da Imperatriz em Petrópolis, ela tem um vislumbre de sua antiga vida e sente despertar um talento artístico há muito adormecido. Inspirada, Clarice começa a desenhar as flores que surgiram em sua memória, e os resultados a impressionam. Apesar da alegria inicial, ela sofre com fortes enxaquecas, mas não desiste e continua a desenhar no dia seguinte. Sua habilidade logo chama a atenção. Zélia, ao visitar Clarice, percebe os desenhos espalhados e começa a desconfiar. Clarice, inocentemente, compartilha que tudo começou com uma lembrança. Zélia, com segundas intenções, sugere que ela mostre os trabalhos para Maristela e Juliano. Sem desconfiar das verdadeiras intenções de Zélia, Clarice aceita o conselho.
A reação de Maristela e Juliano é de puro pavor. A dupla teme que Clarice recupere completamente a memória e revele suas armações. Para evitar isso, eles decidem trocar os remédios de Clarice por medicamentos mais fortes, esperando mantê-la sob controle. No entanto, o plano sai do controle. Clarice passa mal, desmaia e precisa ser hospitalizada, deixando todos em alerta sobre os riscos que ela ainda pode representar para os vilões. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto entra em desespero ao perceber que houve uma troca nas datas, ameaçando comprometer o lançamento tão esperado. Beatriz, sempre disposta a ajudar, oferece apoio para resolver a situação. Juntos, eles buscam alternativas enquanto seus amigos se mobilizam para corrigir o erro a tempo. A união do grupo traz um sopro de esperança em meio ao caos. Enquanto isso, Celeste enfrenta uma situação delicada com Mauro, que a intimida e lança ameaças. Determinada a não se deixar abalar, ela se defende com coragem. Lígia, percebendo o conflito, intervém em apoio a Celeste e exige que Ronaldo tome uma posição firme contra Mauro. As tensões aumentam quando Vera começa a desconfiar de que Mauro não é quem diz ser. Com isso, decide guardar as cartas do misterioso Gênoca, preocupada com as reais intenções de Mauro. Ronaldo, pressionado pelos acontecimentos, tenta demitir Mauro, mas é surpreendido por uma ameaça. Mauro revela que contará a Celeste que foi o próprio Ronaldo quem sugeriu que um rapaz se passasse por Gênoca. A situação deixa Ronaldo em um dilema, sem saber como agir para conter o vilão sem prejudicar sua relação com Celeste. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você fica por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. No universo empresarial, Marlene exige de Juliano o devido reconhecimento pela criação da fórmula do sabonete. Entretanto, Juliano, determinado a seguir com seus planos, toma uma decisão drástica. Ele furta uma joia de Maristela para financiar a festa de lançamento do novo produto. Basílio, ao descobrir o furto, se vê em uma situação delicada, ponderando se deve confrontar Juliano ou proteger o segredo. Enquanto isso, os amigos de Beto e Beatriz unem forças para ajudar o casal a consertar a troca das datas do evento. No entanto, os desafios estão longe de acabar. Bia, com intenções maliciosas, exige que Ronaldo a ajude a sabotar a festa. Determinada a atrapalhar Beatriz, ela toma uma atitude extrema. Destrói o vestido que Beatriz usaria na ocasião especial, tentando minar sua confiança e comprometer o evento. Em meio a intrigas, ameaças e alianças inesperadas, cada personagem enfrenta dilemas que colocam à prova seus valores e relações. O desenrolar dos acontecimentos promete trazer grandes emoções e revelações impactantes. Zélia viaja a Petrópolis, descobre que Clarice é mãe de Beatriz e vende a informação para Juliano e Maristela. A decisão de Zélia promete desagradar profundamente o público, que alimentava a esperança de que ela seria a peça-chave para Clarice finalmente desvendar toda a verdade sobre seu passado misterioso. O enigma da perda de memória de Clarice em Garota do Momento tem mantido os telespectadores atentos, torcendo para que Zélia cumprisse um papel decisivo na trama. No entanto, ao descobrir que a irmã é, na verdade, a mãe biológica de Beatriz, Zélia toma uma atitude inesperada e decepcionante. Movida pela ambição, ela decide vender essa valiosa informação para Juliano e Maristela, colocando em risco não apenas a relação de Clarice e Beatriz, mas também a vida da jovem, agora garota propaganda da perfumaria carioca. Intrigada, ela decide ir mais fundo. Nas cenas que estão por vir, Zélia se transforma em uma verdadeira detetive, embarcando em uma viagem a Petrópolis, cidade onde acredita que encontrará mais respostas. Sua investigação a conduz ao orfanato administrado por Carmen, Solange Couto, onde finalmente une as peças do quebra-cabeça. Lá, ela encontra uma foto de Beatriz que a leva à única conclusão possível: Clarice é a mãe biológica da jovem. A revelação é impactante, trazendo à tona um segredo que pode mudar a dinâmica da trama. Porém, o que poderia ser um momento de redenção para Zélia se transforma em uma decepção amarga. Em vez de compartilhar a verdade com Clarice e ajudá-la a reconstruir o passado, Zélia opta por explorar a situação em benefício próprio. Ambiciosa e sem escrúpulos, ela decide vender a informação para Juliano e Maristela, os principais antagonistas da história. Essa decisão não apenas trai a confiança de Clarice,
mas também coloca Beatriz em grande perigo. Juliano e Maristela, desesperados para proteger seus próprios segredos, rapidamente percebem que a verdade está prestes a ser exposta. A partir desse ponto, eles começam a arquitetar um plano maligno para eliminar Beatriz, garantindo que nada nem ninguém ameace sua posição. A atitude de Zélia gera uma reviravolta dramática na trama. A expectativa do público de que ela seria a salvadora de Clarice é destruída, deixando uma sensação de frustração. A decisão de trair sua própria irmã e vender uma verdade tão sensível a um casal de vilões é uma prova do caráter oportunista e inescrupuloso de Zélia. Apesar de sua habilidade como investigadora, a escolha egoísta revela que seu objetivo principal nunca foi ajudar Clarice, mas sim aproveitar a situação para avançar seus interesses pessoais. Enquanto isso, Juliano e Maristela se veem encurralados pela revelação iminente. O casal vilanesco que construiu sua fortuna e reputação com base em mentiras, sabe que a verdade sobre Beatriz e Clarice pode ser devastadora para seus planos. Em pânico, eles iniciam uma corrida contra o tempo para proteger seus segredos. Um plano criminoso é rapidamente elaborado: eliminar Beatriz. O objetivo é claro: impedir que a jovem tenha qualquer chance de descobrir sua verdadeira origem e se reconectar com Clarice. Essa trama adiciona um elemento de tensão à novela, deixando o público apreensivo sobre o futuro de Beatriz. A trama de Garota do Momento se intensifica com essa reviravolta, trazendo à tona questões sobre lealdade, traição e os limites da ambição. O destino de Beatriz e Clarice está agora em jogo, enquanto Zélia se torna uma peça crucial em um tabuleiro onde cada movimento pode ter consequências fatais. A escolha de Zélia de priorizar ganhos financeiros em detrimento de relações pessoais e da segurança de outros personagens ressalta a complexidade de sua personalidade. Embora tenha o potencial de ser uma heroína, ela se deixa levar pela ganância, mostrando que nem todos os personagens são puramente bons ou maus. Nas próximas cenas, o público deve esperar momentos de grande emoção e suspense. A trajetória de Clarice continuará marcada por desafios enquanto ela luta para recuperar suas memórias e entender sua conexão com Beatriz. Ao mesmo tempo, Beatriz precisará enfrentar ameaças cada vez mais perigosas, agora que Juliano e Maristela estão determinados a silenciá-la. O papel de Zélia nesse conflito também promete evoluir, uma vez que suas ações a colocam em uma posição delicada. O público está ansioso para ver se ela terá um arco de redenção ou se continuará a trilhar o caminho da corrupção e do egoísmo. Com essa reviravolta, Garota do Momento reafirma seu lugar como uma das novelas mais cativantes e imprevisíveis. Os dilemas morais enfrentados pelos personagens adicionam profundidade à história, deixando o público intrigado sobre os próximos passos e as consequências das escolhas de cada um. Em meio às intrigas e revelações, uma coisa é certa: a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, e seus impactos podem ser devastadores. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Juliano mostra sua habilidade em manipular situações ao despistar Maristela sobre as notas frias destinadas a Raimundo. Mesmo sob o olhar atento da mulher, ele consegue criar desculpas convincentes para ocultar suas verdadeiras intenções. No entanto, a tensão entre eles aumenta, deixando claro que as mentiras podem ter consequências no futuro. Clarice, sempre visionária, apresenta uma ideia audaciosa: uma ação conjunta entre a Magnifique e a Perfumaria Carioca. Seu plano busca unir as forças das duas empresas para alcançar um público maior, promovendo produtos de forma inovadora. A proposta recebe a aprovação de Juliano, que vê no projeto uma oportunidade de popularizar a Magnifique e expandir os negócios. Enquanto Clarice trabalha em seus planos, Basílio começa a compartilhar suas suspeitas com Beatriz. Ele acredita que há algo obscuro na relação entre Clarice e Juliano, levantando dúvidas sobre as intenções de ambos. Beatriz, inicialmente reticente, começa a observar mais de perto as atitudes dos dois, alimentando uma desconfiança que pode mudar o rumo dos acontecimentos. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se inscreva no nosso canal, assim você fica por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Ronaldo, fiel à sua natureza manipuladora, chantageia Bia para conseguir um jantar com ela. Usando informações comprometedoras, ele a coloca em uma posição desconfortável, onde ceder parece ser a única saída. Apesar disso, Bia mantém sua postura firme, deixando claro que não será facilmente intimidada. Beto, sempre atento aos detalhes, descobre que a data do evento de lançamento do sabonete foi adulterada.
A manipulação traz à tona dúvidas sobre quem teria interesse em prejudicar a perfumaria carioca. Determinado a resolver o mistério, Beto inicia uma investigação, prometendo desmascarar o responsável. Entre desconfianças, alianças inesperadas e momentos de glória, os personagens de Garota do Momento seguem enfrentando os desafios de seus caminhos. Cada decisão tomada e cada revelação prometem desdobramentos surpreendentes nos próximos capítulos, mantendo o público envolvido e ansioso para descobrir o que o destino reserva para Clarice, Juliano, Anita e os demais. Em Garota do Momento, o romance entre Celeste e Edu começa de forma mágica, mas logo se vê cercado de desafios que testam a força do novo casal. Tudo começa na tão esperada festa de lançamento do novo sabonete da perfumaria carioca, onde o destino finalmente os coloca frente a frente. Depois de tentativas frustradas de trocar cartas, o encontro presencial muda tudo. Ao se olharem pela primeira vez, Edu e Celeste sentem uma conexão imediata e intensa, como se o universo conspirasse a favor deles. Tomado pela emoção do momento, Edu convida Celeste para dançar. A música, o ambiente e a troca de olhares transformam aquele instante em algo memorável. Ambos estão imersos no encanto do início de uma paixão, alheios às possíveis complicações que se aproximam. No entanto, nem tudo são flores. O clima de felicidade começa a mudar quando Mauro, ex-namorado possessivo de Celeste, aparece na festa. Ao notar a proximidade entre ela e Edu, Mauro não esconde sua irritação e rapidamente se dirige à jovem. Com um tom agressivo, ele exige explicações, deixando Celeste visivelmente desconfortável. Lígia, a mãe de Celeste, observa tudo de longe e percebe que precisa agir. Preocupada tanto com a segurança da filha quanto com a reação de Mauro, ela intervém antes que a situação saia do controle. Com firmeza, Lígia se coloca entre os dois e consegue afastar Mauro, garantindo que Celeste esteja a salvo naquele momento. Mas Mauro não desiste facilmente. Ele passa a direcionar sua raiva para Ronaldo, irmão de Celeste, iniciando uma trama de chantagem. Mauro ameaça revelar à irmã que foi Ronaldo quem aproximou Celeste de Edu, caso ele não ofereça algum tipo de ajuda. A tensão entre Mauro e Ronaldo só aumenta, prometendo trazer mais complicações para a vida de todos. Nos dias que seguem a festa, Edu não consegue tirar Celeste da cabeça. Determinado a continuar o que começaram naquela noite, ele pede ajuda ao amigo Guto para conseguir o número de telefone dela. Quando finalmente consegue entrar em contato, o momento é emocionante para ambos. Edu e Celeste passam horas conversando, compartilhando sentimentos e sonhos. O que começou como um encontro casual agora parece ser o início de algo muito mais profundo. A cumplicidade entre os dois cresce e o romance ganha força, apesar das dificuldades que começam a se desenhar no horizonte. Um novo obstáculo surge quando Raimundo, pai de Celeste, descobre sobre o relacionamento. Conservador e protetor, Raimundo não aprova a ideia de sua filha estar envolvida com alguém como Edu, que ele julga não ser digno dela. Seu descontentamento se transforma em proibição, criando um ambiente de conflito dentro de casa. Celeste, dividida entre o amor por Edu e o respeito pelo pai, começa a viver um dilema emocional. Por um lado, ela não quer desobedecer Raimundo, mas, por outro, não consegue ignorar os sentimentos que tem por Edu. Lígia, percebendo o sofrimento da filha, tenta mediar a situação, mas sabe que convencer Raimundo será uma tarefa difícil. Apesar dos desafios, Edu não se deixa abater. Ele está determinado a provar para Raimundo que é digno de estar ao lado de Celeste. Enquanto isso, Celeste encontra apoio em Lígia, que acredita no amor entre os dois e faz o possível para ajudar o casal a superar as barreiras impostas pela família e pelo passado. Com Mauro à espreita, a chantagem envolvendo Ronaldo e a resistência de Raimundo, o romance entre Celeste e Edu se torna uma verdadeira batalha. Ainda assim, ambos estão dispostos a lutar pelo que sentem, confiando que o amor será mais forte que qualquer obstáculo. Garota do Momento. Promete momentos intensos, onde a força do amor e as intrigas familiares se entrelaçam, deixando o público ansioso por cada novo capítulo. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Ronaldo finalmente aceita a proposta de aliança com Beatriz. A jovem, determinada e astuta, apresenta um plano detalhado para desestabilizar Juliano e sua influência na perfumaria carioca. Apesar de hesitar inicialmente, Ronaldo percebe que unir forças com Beatriz
pode ser a única maneira de alcançar seus objetivos. Eles selam o acordo com um aperto de mão firme, cada um ciente de que essa parceria pode mudar os rumos da empresa e de suas vidas. Enquanto isso, Beatriz segue brilhando. Durante a coletiva de imprensa para apresentar o novo sabonete cintilante, ela rouba a cena com sua confiança e simpatia. Jornalistas e influenciadores presentes não economizam elogios, admirados pela naturalidade e profissionalismo que ela demonstra. Beto, que acompanha tudo de perto, não consegue esconder seu encanto. Para ele, Beatriz é muito mais do que uma parceira de trabalho. Ela é uma inspiração. No entanto, os desdobramentos não param por aí. Nelson, após muita resistência, finalmente dá permissão para que Anita comece a trabalhar com Alfredo. A decisão é recebida com entusiasmo por Anita, mas Edu observa tudo com desconfiança. Para ele, há algo de estranho nessa súbita mudança de postura, e ele decide ficar atento aos próximos movimentos de Nelson e Alfredo. Antes de continuar, já deixe nos comentários de você estar assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você fica por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, outra tensão surge entre Maristela e Juliano. Raimundo, cansado de ser ignorado, revela à parceira de Juliano que não recebeu seu pagamento durante um longo período. A revelação deixa Maristela furiosa e ela imediatamente confronta Juliano. A discussão entre os dois é acalorada, e Basílio, que passa pelo local por acaso, escuta tudo. Ele, que já desconfiava das práticas de Juliano, decide usar essa informação a seu favor. No núcleo familiar, Vera, preocupada com a relação de Celeste e Mauro, pede que Lígia interfira. Para Vera, Mauro não é a pessoa certa para sua filha, e ela acredita que Lígia pode convencê-la a repensar suas escolhas. Lígia, embora relutante, promete conversar com Celeste, mas sabe que essa intervenção pode gerar conflitos dentro da família. Com o evento de lançamento do sabonete se aproximando, as tensões na perfumaria carioca atingem seu ápice. Beatriz e Ronaldo avançam com seus planos, enquanto Glorinha se aproxima de descobrir quem está por trás da sabotagem de seu produto. Maristela, por sua vez, começa a questionar sua aliança com Juliano, especialmente após a revelação de Raimundo. No entanto, ele aproveita para questionar sobre a participação de Marlene no desenvolvimento da fórmula. Juliano, com seu tom característico de superioridade, não perde a oportunidade de alfinetar. Embora Marlene tenha dado algumas sugestões, ela não possui conhecimentos técnicos, como química, para realmente contribuir na criação dos produtos, comenta. A fala de Juliano cria um momento desconfortável. Beatriz, Glorinha e Beto trocam olhares constrangidos, enquanto Raimundo tenta disfarçar o incômodo. Mas Juliano, sempre ágil, muda rapidamente o foco da conversa. Ele se volta para Beatriz pedindo sua opinião sobre o sabonete. Com sua personalidade espontânea e irreverente, Beatriz não perde a chance de responder à altura. Achei um ótimo produto, muito embora ele não lave a arrogância de algumas pessoas, diz ela em um tom que mistura ironia e provocação. Embora a indireta seja clara, Juliano parece não captar a crítica, mantendo sua atenção voltada para as campanhas publicitárias. Logo em seguida, Beatriz é convocada para uma sessão de fotos especial. A proposta é criar uma série de imagens que representem diferentes profissões com o objetivo de destacar a versatilidade do sabonete cintilante. Vestida como médica, professora, escritora e advogada, Beatriz demonstra profissionalismo e carisma diante das câmeras. Beto, um dos responsáveis pela direção criativa da campanha, não esconde sua empolgação com os resultados. Ele elogia Beatriz repetidamente, destacando como ela consegue se adaptar a cada figurino e transmitir credibilidade. Você tem uma energia única, Beatriz. Essas fotos vão ser o grande destaque da campanha, afirma ele. Enquanto isso, Juliano, que acompanha a sessão de fotos à distância, começa a observar Beatriz com outros olhos. Ele, que até então demonstrava uma postura fria e calculista, se pega admirando a beleza e o charme natural da jovem.
Cada troca de figurino e cada pose diante da câmera parecem mexer com ele de uma maneira inesperada. Sozinho em um canto do estúdio, Juliano permite que sua imaginação vá além. Ele começa a fantasiar sobre Beatriz em outro tipo de campanha, mais sensual e provocante. Em um momento de devaneio, ele murmura para si mesmo: "Pena você não ter aprovado a primeira ideia de campanha. Eu ia adorar te ver vestida de passista, Beatriz." A frase, dita em tom baixo, revela um lado de Juliano que ele raramente mostra. Seu interesse por Beatriz vai além do profissional, e ele não consegue evitar que seus pensamentos tomem um rumo mais pessoal e intenso. Enquanto isso, Beatriz segue focada em seu trabalho, alheia ao impacto que está causando em Juliano. Para ela, a sessão de fotos é apenas mais um desafio a ser superado em sua trajetória profissional. No entanto, a postura de Juliano não passa despercebida por Beto, que começa a notar o olhar atento do empresário em direção a Beatriz. Após o término da sessão, Beatriz se reúne novamente com a equipe para revisar algumas imagens. Juliano, mantendo sua fachada de empresário sério, se junta ao grupo e faz comentários técnicos sobre as fotos. No entanto, há algo diferente em sua atitude. Ele parece mais interessado e envolvido do que o habitual, o que chama a atenção de Glorinha. "Juliano, você está muito participativo hoje. Isso é novo", brinca Glorinha, tentando descontrair o ambiente. Ele apenas sorri de maneira enigmática e desvia o olhar, sem dar uma resposta clara. Nos bastidores, a dinâmica entre os personagens começa a mudar. Juliano, que sempre se mostrou distante e controlador, parece cada vez mais intrigado por Beatriz. Já Beto, que nutre uma admiração sincera por ela, começa a se preocupar com as intenções do empresário. Beatriz, por sua vez, mantém seu foco no trabalho, determinada a se destacar na campanha e fortalecer sua posição dentro da perfumaria carioca. No entanto, a troca de olhares e os momentos de tensão com Juliano deixam claro que sua presença está causando mais impacto do que ela imagina. À medida que a campanha do sabonete cintilante avança, os desdobramentos dessa relação prometem trazer ainda mais conflitos e surpresas para a trama. Beatriz, com sua autenticidade e carisma, segue conquistando espaço, enquanto Juliano se vê cada vez mais dividido entre sua ambição profissional e um desejo inesperado que começa a emergir. Em Garota do Momento, as relações entre os personagens são constantemente testadas, e os jogos de poder e sedução prometem manter o público intrigado até o último capítulo. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia sentiu o peso do olhar de Ronaldo sobre si. Era como se ele pudesse enxergar diretamente seus pensamentos mais sombrios. Sem saída, a confissão escapou de seus lábios em um tom quase inaudível. "Eu sabotei o cabelo da Beatriz." Ronaldo, incrédulo, arqueou as sobrancelhas, mas no fundo não parecia tão surpreso. Cruzou os braços e aproximou-se dela sem desviar o olhar. "Era isso o que eu precisava ouvir", disse ele pausadamente, como quem tem pleno controle da situação. "Mas não pense que vai sair impune, Bia. Em troca do meu silêncio, você será minha estagiária." "O quê?" Bia recuou indignada. "Você só pode estar brincando." "Estou falando sério. Trabalhe para mim ou eu conto tudo. E você sabe o que isso significa para você e para Beatriz." Por um instante, Bia pensou em resistir, mas a lembrança do que poderia acontecer se Beatriz descobrisse a verdade fez com que ela reconsiderasse. Resmungando entre dentes, assentiu com um movimento brusco. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Alfredo e Teresa batiam à porta de Nelson e Anita. O clima era leve, mas carregado de expectativa. O objetivo da visita era claro: acertar o namoro dos filhos, um acordo quase tácito entre as duas famílias. "É bom finalmente termos essa conversa", disse Alfredo sorrindo de forma cordial. "Afinal, nossos jovens têm futuro juntos." Anita, por sua vez, servia o café com certo nervosismo, enquanto Nelson tentava manter o tom conciliador. "O importante é que eles estejam felizes",
completou Nelson, medindo as palavras. E que saibam lidar com qualquer obstáculo que venha pelo caminho. A reunião prosseguiu entre sorrisos, promessas e ajustes sobre o relacionamento dos jovens, embora um desconforto pairasse no ar, como se algo ainda não estivesse completamente resolvido. No hospital, Beatriz se preparava para a alta. A equipe médica, atenciosa, deu as últimas recomendações enquanto Beto esperava do lado de fora, ansioso por sua recuperação. Quando a viu surgir pela porta, ele sorriu. Até que, enfim, já estava na hora de você voltar para casa. Beatriz sorriu de volta, embora seu olhar ainda demonstrasse o impacto emocional do que havia acontecido com ela. Não vou deixar isso passar, Beto, afirmou, decidida. As pessoas precisam saber a verdade. Foi então que Beto, como se tivesse esperado exatamente esse momento, sugeriu: precisamos convocar uma coletiva de imprensa. Você pode falar sobre o ocorrido, esclarecer os boatos e virar o jogo a seu favor. Beatriz o encarou por um momento, ponderando. Era uma ideia ousada, mas fazia